Muita paz, povo de Deus, muita paz, povo da esperança, muita paz, nação santa, povo separado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Teu amigo na fé, pastor Antônio, chegando para mais um momento com Deus, para mais um momento onde a palavra do Senhor é prioridade nas nossas vidas, aleluia. E a nossa missão é, aleluia, aqui divulgar que Jesus Cristo, Ele é Senhor, que Jesus Cristo, Ele é maravilhoso, que Jesus Cristo, aleluia, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Queridos, nossa missão, alertar o povo, alertar, aleluia, de que Jesus está às portas a qualquer momento, aleluia. Vivemos num mundo onde não é o nosso mundo. Todo aquele, aleluia, que conhece Jesus, sabe para onde nós vamos, sabe aonde será o final, porque a loucura para este povo desta terra, para nós, aleluias, é maravilhoso. Irmão Josué Emanuel, Deus abençoe. Irmã Rejane, Deus abençoe. Aleluia. E nós estamos felizes em todos esses anos que o Senhor Deus vem trabalhando, vem nos moldando, vem nos aperfeiçoando. Aleluia. Lipa labassuri canda labassa mais. Alemandarabassura mandarabassúria. Aleluias. Amados, as línguas estranhas, os mistérios de Deus, a grandeza de Deus, aleluias. Isso é útil aqui hoje, aleluias. Mas amanhã, quando nós estivermos na glória, quando nós estivermos na Nova Jerusalém, demandará bassuriandarabácia mandará. Nada disso mais será preciso, aleluias. Oh, glória a Deus. Epa, labassu, demante comanai. Aleluias. Lamandarabassu, limanda. Tui face a patu que a mandará. E o meu compromisso, aleluias, é com o Senhor Deus, irmão Mário César Nunes. Deus abençoe o Senhor. Aleluias. O meu compromisso é com Cristo. O meu compromisso é com esse Deus maravilhoso. Se olhou para baixo, manai, lamanda canta labassúria, olhou para este pobre ser, se achou que te fácil, oh glória, achou graça, achou bondade, achou misericórdia, irmã Isabel, minha esposa, aleluias. E aqui estou, aleluias. Tem muita gente, aleluias, que não gosta. Aleluias, tem gente que não fala o que não sabe, aleluias, lema, lamandarabasúria, oh glória, mas não tem como não se alegrar no Espírito, na vontade de Deus, aleluias. E eu venho aqui, meus amados irmãos, porque Paulo diz em Romanos 1,16, e foi uma das palavras mais lindas, aleluias, que eu li há muitos anos atrás, aleluias, oh glória a Deus, não me envergonho do evangelho que prego, não me envergonho do evangelho que prego, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu te abençoo, meu irmão, eu te abençoo, minha irmã, preciosa, preciosa é a nossa comunhão, aleluias, lá mandarabassúria. Olha só, irmão Mário, lembra-se, mandarabassúria, quando nós entrávamos no domingo na Igreja Batista, nosso saudoso pastor Davi botava, aleluias, esses hinos maravilhosos, aleluias, e nós levantávamos as mãos acima, aleluia, oh glória a Deus, e a unção do Espírito, aleluias, tomava conta e o povo se alegrava, aleluias. Isso faz muitos anos, lamandarabasúria, oh, aleluias. Uma família, e eu tenho uma palavra de Deus nesta noite linda, nesta noite maravilhosa, aonde a família, aleluias, é a mandarabassúria, é o tema da minha mensagem, a família de Jesus, oh, te mandarabassúrimai, aleluias, a palavra de Deus, lemandarabagai, labraçuite flaste contorobagai, etalabassuriandarabassúria, oh, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O diabo não me engana, Satanás não me engana, aleluias. Eu dou vazão, eu dou espaço ao meu Deus, aleluias. Andarabassu, decantarabassúria, aleluias. Louvado seja Deus, oh glória a Deus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu declaro
declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão, aleluia. Mas para nós ser um corpo bem ajustado, ligado, aleluia, nós temos que andar em amor, nós temos que andar em verdadeiro amor, em verdadeiro amor, em verdadeiro amor. Esta é, aleluias, aleluia, a finalidade. Queridos, o meu negócio não é andar com os bolsos transbordando dinheiro, não é andar de carro 0 quilômetro, não é andar com um igrejão, não é com isso, com aquilo, irmão. O negócio nosso é, aleluia, alertar para você que quando você sair daqui, você não vai levar nada, vai ficar tudo aqui. E aqui nesta terra tudo é vaidade, aleluia, tudo é vaidade. O que importa, meus queridos, é que nós temos, alabaçu e manai, é que viver como irmãos, viver como pessoas, aleluia, dadas a Cristo, verdadeiramente em amor, aleluia. Você pode olhar para o lado e te chamar o teu irmão de irmão. Eu posso fazer isso, sabe por quê? Chegou um camarada aqui, que por muitos anos nós brincávamos quando nós enxergávamos na rua, aleluia, meu amigo Paulinho, aleluia, louvado seja Deus. Quantos anos se passaram, aleluia, e nós brincávamos, dizíamos palavrões, mas em termos de brincadeira. Aí quando Jesus tomou meu coração, aleluias, eu passava do outro lado da rua, quando ele não me via, eu gritava: Jesus te ama, meu amado, Jesus te ama, meu amado, Jesus te ama, meu amado, aleluias. E foi pegando, e assim, volta a volta, estava eu distraído, quando menos eu esperava, lá estava o Paulinho. Jesus Cristo te ama, meu querido, aleluias. Esta é a função, é de nós espalhar o amor, de espalhar a bondade, de espalhar a graça, de espalhar a alegria, aleluias, porque seremos salvos, sabe como, meus irmãos? Pela graça de Deus, não é pelos meus feitos, não é porque eu sou bonito, não é porque eu ajudo, não é porque eu faço, não é porque eu oro, não é porque eu sou pastor, é pelo amor de Jesus, as muitas misericórdias desse Cristo maravilhoso, irmão Gustavo Noronha, aleluias, andarabaçui, mandagarabaçuri, andarai, e a vida é um piscar de olhos. Estamos tristes aí na nossa região, aleluia, perdemos aí pessoas queridas, um casal abençoado, ontem à tarde aí na 386, pessoas muito conhecidas, muito próximas também, a minha pessoa no passado, aleluia, quando o pai desse moço que faleceu, ele foi meu patrão, trabalhamos muitos anos juntos, né, um tempo que, aleluia, não volta mais, mas o seu Adilar, que é meu tocaio, Adilar Putinga, né? A gente sente também, né, queridos? Então, e a gente está na estrada todos os dias, a gente sabe que os acidentes estão aí, irmão Mário César, homem que é viajado também, nós todos os dias estamos na estrada, né? Tem horas que se torna perigoso, mas temos que confiar em Cristo. Eu tenho uma palavra de amor, eu tenho uma palavra de poder, eu tenho uma palavra de cura para o teu coração, aleluia. Preciosa é a nossa comunhão, aleluias, preciosa é a nossa comunhão, aleluias. E eu quero, antes de orar, já ler uma palavra de Deus aqui com você, Romanos capítulo 12, aleluias. E eu quero já de antemão dizer para você que eu quero falar da família, coisa simples, sem ferir, sem machucar, aleluias, porque a minha função é dizer que Jesus Cristo é lindo, e para onde eu vou daqui a pouco é mais lindo ainda, mas isso é só para crente, que verdadeiramente confia, que crê, que sabe para onde vai. A nova Jerusalém, que de Deus desce do céu, está na última folha do livro sagrado da Bíblia, que não é sagrada, no capítulo 22 de Apocalipse, 21 e 22, a nova Jerusalém, que de Deus desce do céu. É para lá que eu vou daqui a pouco, meus irmãos. Aleluias. Ó, preciosa, ó, escute. Preciosas para mim. Eu preciso de ti, querido irmão. Aleluias, oh glória. Romanos capítulo 12. Andarabaçu, demandarabacia, mandarabassúria. E as línguas estranhas, aleluia, Deus nos deu para nós nos edificarmos, nós nos alegrarmos. Quando falamos língua estranha, nós falamos a Deus. Andarabaçui, mandagai, demandarabassúria. Ou seja, louvado, engrandecido, bendito, santo, lindo seja o nome do Senhor. E quem fala em língua estranha, procure interpretar as línguas, irmão, para não criar confusão, para não criar... O problema é que o povo não sabe buscar, meus amados. Mas nós estamos aqui, estamos buscando, aleluias. Romanos capítulo 12. Aleluias! Eu vou ler alguns versículos, mas o versículo-chave deste livro de Romanos, aleluias, ele fala assim, no versículo 10,
Olha só que coisa linda, eu chego, meu Deus, me encolher tudo aqui, aleluias. Ô glória, mandará bassúria, ô glória. Lamandará sui manai, ô glória. Rabá sui palavássia, mandou glória, aleluias. Romanos capítulo 12, versículo 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, aleluias, preferindo-vos em honrar uns aos outros, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, aleluias, oh glória a Deus, preferindo-vos em honrar uns aos outros, aleluias. E aí vamos voltar então ao verso de número 9, diz assim: o amor seja não fingido, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, aleluias, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, aleluias, louvado seja o de palavássia mandará bassúria, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão, eu te abençoo, minha irmã, aleluia. Sabe por quê? Aleluia, a ordem é amar, é abraçar, nós pregamos forte, nós não concordamos, aleluia, com as coisas desse mundo, nós não aceitamos o diabo, Satanás, seus anjos, mas Cristo nos manda nós pregar o amor, viver o amor, andar em amor, aleluia, e é nessa mendecomanácia, aleluia, é na simplicidade deste amor que nós vamos indo, aleluia, irmão Cacildo, aleluia, irmão Almir, Deus vos abençoe, aleluia, Alamandarabasúria, versículo 11, não sejais vagarosos, olha só, olha que coisa linda, não sejais vagarosos, que talabasto cantará bassúria, tem língua estranha aí? Então não seja vagaroso, lemanda labassúria, repalabassurianda, desenrola a língua, na graça, na unção do Espírito, no bálsamo do Senhor Jesus, desenrola a tua língua aí, porque tu é precioso para Deus, tu é preciosa para Deus, desenrola a língua, lamandarabasúria, começa agora a interceder por alguém, aleluias, começa a interceder por aquele, aleluia, quem sabe que te entristeceu hoje, que te feriu ontem, que está te machucando, que está te perturbando, começa a orar por ele, começa a dizer: Jesus, eu tenho um filho que é um problema, Jesus, eu tenho uma esposa que é um problema, Jesus, eu tenho um esposo que é um problema, Jesus, eu tenho uma filha que é um problema, Jesus, eu tenho uma mãe que é um problema, começa a orar, começa a dizer: Senhor, transforma, 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 porque de tudo que prevalece é o teu amor, Senhor Jesus, aleluias, louvado seja Deus. Aleluia, sabe por quê? Olha o que diz o versículo 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, nesta angústia, nesta dor, neste problema, de palácia mantarabassúria, alabácia mandarai, semanta rabassúria, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração, perseverai na oração, olha a oração, perseverai, irmão Duarte, aleluia, na oração, na oração, na oração, na oração, aleluias, e partilhai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, aqui é a igreja de Jesus, aleluia, partilhai com os santos é o irmão, é o fim primeiro de tudo, são os domésticos da fé, aleluia, depois os ímpios, aleluia, oh, louvado seja Deus, aleluia, e segui a hospitalidade, olha só que coisa linda, sabe aquele indivíduo, aquele triste, que te persegue, que não conhece Jesus, o versículo 13 diz assim, o 14, diz assim, ó, abençoai aos que vos perseguem, abençoai aos que vos perseguem, abençoai os que vos perseguem, abençoai os que vos perseguem, e alemandarabasúria, abençoar e não amaldiçoar, aleluia, sabe por quê? Você sai daqui, você volta lá em Gênesis 12, no versículo 3, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele fala para Abraão, o Deus Pai Todo-Poderoso, ele diz para Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, quero eu te abençoar, vou abençoar todos os que te abençoar, mas o que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei, eu vou amaldiçoar o que te amaldiçoar, mas eu vou abençoar o que te abençoar, aleluia, que coisa linda, aleluia, aleluia, irmão, então o nosso negócio é abençoar, porque Deus vai se encarregar do restante, eu tenho
te abençoo, meu irmão, eu te abençoo. Alemandarabassúria, mai, ô glória, demantarabassúria. Irmãos, eu estou desde ontem pela manhã, aleluias, com essa mensagem no meu coração. Ontem, enquanto alabastebe a flácia, do nada o Espírito Santo me trouxe esse louvor, do nada o Espírito Santo encheu a minha alma, um louvor que nem na minha rede que não estava, aleluias, o remantarabassubinácia, e o Senhor me fez dar uma volta e me prendeu o dia todo, me trouxe para cá, a mensagem está aqui, e eu não peguei isso aqui ainda, está nos dois lados aqui, aleluia, e eu não cheguei, eu só abri a Bíblia, aleluias, esta graça, esta alegria, e hoje pela manhã, aleluias, labachorimandarabassúria, minha esposa orava lá na sala, e eu estava aqui no meu escritóriozinho, aleluias, e louvando a Deus e glorificando a Deus, e o Senhor Deus veio na palavra e começou a falar ao meu coração, aleluia, lamandarabassúria, lembranças, 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 lamandarabassúria, da minha personalidade, quem eu sou e para que eu fui chamado, aleluia, e isso inflamou o meu coração, a minha alma, e isso diz respeito a mim. Eu fui chamado para confrontar, aleluia, para botar por terra, para dizer que está errado, aleluia, o que está errado, mas para ser um pilar, segurar o pilar da igreja e dizer que a Bíblia Sagrada é o único caminho, aleluia. Jesus diz, examinai as Escrituras e cuidar ter nelas a vida eterna, não vai ter outra porta, é só Jesus, é só Jesus. Há muitos anos atrás, 1h30 da tarde, para se mandar a Bassúria, mais ou menos, eu fui cochilar um pouquinho, lá na cidade de Espumoso, aleluias, e quando eu me deitei, aleluia, Deus me toma numa visão, e me mostra coisas lindas, coisas maravilhosas, aleluias, pastores renomados, e eu demorei tempo para entender o que Deus estava falando. Eles vinham me empurravam e diziam, tu tem que sair fora, amigos aqui, ali de púlpito, aqui nos Gideões, aleluias, louvado seja Deus, mas naquilo o Senhor Deus trazia um velho, um cidadão muito estimado, um missionário antigo, homem de Deus, mais de 40 anos de ministério, aleluia, que implantou no mundo todo, muitas almas ganhou, pastor Cisino Bernardino, e o pastor Cisino pegava nas minhas mãos e dizia, vem cá meu filho, e me botava numa grande coluna, fincava minhas mãos naquela coluna e dizia, tu está firmado aqui, tu está firmado na rocha, tu está firmado na coluna da igreja, aleluia, tu vai fazer a diferença. Oh, glória a Deus. Então, irmão, são anos e anos e anos e anos pregando, anunciando o amor, a bondade, e tudo que nós pregamos aqui é para se tornar em amor. Nós não vamos na casa de ninguém para ofender alguém, para machucar alguém, para ferir alguém, não. Nós só queremos ver, aleluias, a família abençoada, a casa abençoada. Foi o que Jesus fez, e para tudo isso tem uma palavrinha só, arrependei-vos, 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 arrependei-vos. A palavra é arrependimento. Pedro pregou, Jesus pregou, João Batista pregou, meu amigo Luciano Bageston, Deus conforte o coração aí, Luciano, nós éramos muito amigos do Vonei, da turma aí, Deus conforte o coração de vocês aí, vizinhos, muitos anos de vizinhança aí, e o Vonei ainda era teu padrinho, né? Deus conforte o coração de vocês aí, da mesma forma do Chaga Colombo, meu grande amigo Chaga Colombo, né, lá do passado, né, a questão da Ivonete, Deus abençoe todos quantos, né, tem, aleluia, esse carinho, vocês, eu falo isso porque vocês estão aqui na live, aleluia, mas Deus conhece o meu coração, a gente ora a Deus e pede bondade e misericórdia, porque é Deus quem vai fazer a obra, né, queridos, aleluia. Então, meus amados, aqui eu estou lendo a palavra, e aí no versículo 15 de Romanos 12, que coisa linda, ó, não precisa outra coisa, é só ler a Bíblia, irmã Rejane, olha só aqui, ó, aleluias, aleluias, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Aleluia, Jesus manda isso, ó, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, aleluias, oh aleluias, oh aleluias. Vamos prosseguir aqui, essa é uma leitura maravilhosa, para nós absorver no nosso coração, não é para ler a Bíblia, tem que trazer para dentro de ti, aleluia, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, coisas grandes, não, aleluia, mas acomodai-vos às humildes, acomodai
Exaltai-vos as humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Aleluias, oh glória, aleluias. O remandarabassurianda alabassúria, oh aleluias. E a ninguém tornar mal por mal, não, a ninguém tornar mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. E se possível, olha que Paulo fala aqui, e se possível, quando depender de vós, tende paz uns com os outros, aleluia. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, amor e paz, alegria, aleluias, a humildade, a sensibilidade, aleluias, a benevolência, a paciência, a esperança espiritual, a alegria espiritual. A família de Deus vive nesta base, aleluias, em harmonia, em amor, aleluias. Eu sou pregador do evangelho, meus amados irmãos, há muitos anos, homem que levar o povo a pular e sapatear, ficar a noite inteira dando glória a Deus, aleluias. E eu me alegro por isso, aleluias. Eu me alegro por isso, porque por onde passei, fiz família, fiz amigos, aleluias. Lelamassuripa labassurianda, aleluias. E o que mais alegra o meu coração é que Deus profetizou isso na minha vida, o próprio Deus, aleluias. Isaías, capítulo 60, versículo 22, o menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação grande, aleluia. Eu não contabilizo quantas pessoas já levei a Cristo, quantas pessoas batizei, não contabilizo, aleluia. Eu só sei que é uma vasta caminhada entre, aleluia, pessoas normais, pessoas problemáticas, entrando dentro de cadeia, pegando os piores presos que lá tinha e levando a Cristo, batizando, aleluia, lemandarabassúria, dizendo que é necessário uma nova vida, aleluia, abençoando, 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 abençoando. Este é o fasto mandarai, este é o trabalho de um servo de Deus, abençoar, aleluia, e também ir contra tudo que é contrário às coisas de Deus. A Bíblia diz que é para nós exortar, aleluia, com longanimidade, aleluia, com bondade e fidelidade, é para nós recandarabassúria, confrontar o pecado, aleluia. O pecado a gente não brinca, com o pecado a gente não apalpa, aleluia, o pecado é pecado, imundícia é imundícia, mas o que é santo, e eu hoje quero falar em santidade, eu quero falar da família, esta família linda, a família do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seguindo os passos de Cristo, eu me encontro em paz, eu me encontro com meu coração alegre, aleluias, louvado seja Deus, aleluias, louvado seja Deus, aleluias, louvado seja Deus. Eu me encontro com meu coração alegre, eu me encontro com meu coração alegre. Aleluias, louvado seja Deus, labachuri canta rabassúria, aleluias, aleluias, o remanda rabagai demanda rabassúria, aleluias, andarabassuri mandarabassúria, rabanda rabagai demanda rabagai, rabagarabassui manai, aleluias. Passa um filme na minha cabeça, irmãos, passa um filme na minha cabeça, irmão Luciano Bagestão Portela, aleluias, aleluias, oh glória, aleluias, versículo 19, não vos vinguei a vós mesmo, por isso nós temos que amar o nosso adversário, mas dai lugar à ira. Podemos irar, mas não pecar, podemos até xingar, mas não pecar, aleluias, mas está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, olha só, minha é a vingança, diz Deus, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, aleluias, se tiver sede, dá-lhe de beber, aleluias. Fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a tua cabeça. Esta graça, este bálsamo, esta unção, aleluia. Queridos, eu sou capelão pela bondade de Deus. Hoje, pastor, capelão, missionário, evangelista, os títulos vieram, aleluia. E esta graça eu não deixo sair daqui, meus amados irmãos, porque Deus é lindo, Deus, Ele é maravilhoso, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, nesta mandarabassúria, nesta tarde, início de noite, aleluia, já são 7h15, aleluia, começando a noite, nós vamos aqui nos alegrando, aleluia, na presença do Senhor, e eu tenho certeza de que Deus, aleluia, já está movendo as águas em meu favor, em teu favor, aleluia. Vamos então, queridos, a início da nossa mensagem, aleluia, e eu trouxe aqui, aleluia, uma família unida, aleluia, em Jesus, uma família unida em Jesus. Vamos adorar mais um pouco, tá gostoso, olha aí.
Vamos adorar um pouco. Olha só esse hino. Entra comigo, depois tu baixa no teu telefone, hein? Aleluia. Recebi um novo coração do Pai. Aleluia. Ó, Mandarabassura. Olha só. Aleluia. Bota a mão no teu coração e ora comigo. Ora aí com a tua palavra. Ouça a tua voz, diga: Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu não sei orar. Senhor Jesus, dá-me um novo coração, que eu possa amar mais. Senhor Jesus, olha só, entra comigo na oração. Eu te abençoo. Eu te abençoo. A nossa comunhão é muito linda. Aleluias. É a palavra que nos garante isso. Uma família, olha. O Senhor quer curar o angustiado, o aflito, o abatido, o que está doente no coração, na alma. O Senhor quer curar a tua alma. O Senhor quer curar o teu corpo. O Senhor quer curar os teus pensamentos. O Senhor quer curar, aleluias, desse cansaço, desta fadiga espiritual. O Senhor quer quebrar o jugo nesta noite. Começa a dar glória a Deus. Olha só. Olha aí. A nossa comunhão. Olha que lindo. Um culto na tua casa, segunda de noite. Um culto na tua sala, no teu quarto, na tua cozinha, no teu local de trabalho, olha só. Uma família vivendo a verdade. Alá, Xamantarabassúria. Se há 25 anos atrás tu me encontrasse pelas ruas com um gravador, aleluias, lebandarabassuriandarabassúria, tu ia dizer: que bênção, que maravilha, era eu e esses louvores, aleluias, casa por casa, lugar por lugar, falando do amor, da grandeza, expulsando demônios, libertando os cativos, curando os doentes, aleluias, mandarabassuriandarabassúria, e nós não mudamos, nós continuamos, aleluias, chegou um pouco mais do tempo, da idade, mas nós continuamos aqui, aleluias, levando este evangelho lindo, este evangelho que cura, este evangelho que transforma, este evangelho, aleluia, que enche a alma e o coração, esse Espírito Santo maravilhoso, que Ele quer falar contigo mais de perto, Ele quer te abraçar, Ele quer te envolver, Ele me envolve, Ele me abraça, aleluia, Ele me aquece, Ele me dá sabedoria, Ele me dá o que eu preciso. É esse Espírito Santo que você tem que ter. Aleluias, la mandarabassúria, oh glória. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Não dá de mandarabassúria, aleluias, oh glória a Deus. Amai, 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 aleluia. Xandarácia, cantarabassurianda, labassúria. Tem uma devoção amigável, familiar uns com os outros, aleluias, laços de amizade. Olha que coisa linda aqui, ó. Tem uma devoção amigável, familiar uns com os outros, aleluias, andarabai. Laços de amizade, laços de família, aleluia. Eu posso não gostar de você, você não pode gostar de mim, mas tem um detalhe, aleluias, Jesus nos ama, Jesus nos fez, Jesus nos formou, Deus nos escolheu, aleluias, aleluias, aleluias. E quando tem alguém sofrendo, você vai lá no livro de Tiago, no capítulo 5, no verso 7 ao 12, é para nós ter paciência no sofrimento daquele irmão, daquela irmã, que está angustiado, está sofrendo, está abatida, aleluias.
É preciso paciência no sofrimento, aleluia. E aí, meus queridos, quando você vai mais para frente no capítulo 13, olha só que lindo de Romanos. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor, aleluia. A não ser o amor com que vos amei uns aos outros, pois quem ama cumpriu a lei, aleluia. Nós vamos sair daqui, nós vamos morrer. O último adversário é a morte. Vai ser uma explosão de avião, vai ser um navio afundado, vai ser um choque de carro, vai ser de uma doença brava, vai ser disso. Um vai dormindo, de um jeito ou de outro nós vamos sair daqui. Aleluia. Esse é o nosso único último adversário, aleluia. E eu lendo a Bíblia, meus amados irmãos, aleluia, o Senhor Jesus nos oferece uma família de amigos, aleluia, amigos que são uma família, a sua igreja. Eu e você somos a igreja de Jesus, nós somos a família, eu e você somos a família de Cristo. Sabe por quê? Aleluia. Vamos lá, Marcos capítulo de número 3, aleluia, uma família vivendo um compromisso. Marcos capítulo 3, no Evangelho, aleluia, de Jesus Cristo, não no livro do São Cipriano, aleluia. O que é que diz? A família de Jesus, capítulo 3, versículo 31. Jesus estava ensinando o povo, xarabacan, tarabassúria. Jesus estava ensinando os mestres da lei, aleluia. Logo depois que Jesus chama os 12 no livro de Marcos, ele começa a ensinar o povo. E ele estava falando com os homens da lei lá, né? Os escribas, os fariseus, sacerdotes, os grandes. Aleluia. Olha só, verso 31 de Marcos 3. Chegaram então seus irmãos e sua mãe. Jesus tinha irmãos terrenos, tinha 6 irmãos, né? Aleluia. E estando de fora, mandaram-no chamar. Com Jesus era 6, aleluia. Mandaram-no chamar. A multidão estava assentada ao redor dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora, aleluia. E eles lhe perguntou: quem é que é minha mãe e quem são os meus irmãos? Olha a pergunta de Jesus, aleluia. E então, olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Olha as palavras do Senhor Jesus. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Aleluia. E é aqui que eu detenho a minha fala, irmãos. Aleluia. Neste amor maravilhoso. Aleluia. Nesse amor que sofre, nesse amor sofredor, nesse amor que nos leva muitas das vezes a sofrer com palavras. Aleluia, meu amigo Luciano Bageston, como é bom ter você aqui, Luciano. Sabe o carinho que eu tenho por você? Pude dar um abraço no teu irmão Laertinho, na minha última ida à Soledade, estive lá na Câmara. Aleluia, é uma alegria ver aquele rapaz. Aleluia. E não só eles, também tem o outro irmão Laerte. Aleluia. Deus continue abençoando grandemente. O irmão Jair, o irmão Cacildo, a nossa irmã Esther, todos os irmãos que aqui chegam, qualquer pessoa que faz parte do meu dia a dia, com quem eu estive junto, o irmão Almir, lá em Vitor Grefe, eu sempre passo ali na BR para ir para Cruz Alta, vou chegar aqui ver esse rapaz, congrega numa igreja lá em Carazinho, eu digo, vamos chegar aqui ver esse casal aqui. E nos alegramos muito com aquele casal, tivemos lá 2 vezes, uma de ida e outra de volta, tocamos, cantamos, nos alegramos, aleluia, né? Um violão, belos hinos, e isso é maravilhoso, isso faz parte da família, a família de Cristo. Aliás, uma família sem falsidade, sem inveja, sem interesse, porque o meu interesse é que você seja abençoado por Cristo, que você seja cheio do Espírito Santo em Cristo Jesus. E se você for cheio do Espírito Santo e der mais fruto do que eu, vai ser uma bênção, aleluia, vai ser uma bênção. Eu e minha esposa, que maravilha, nós aqui, minha esposa se levanta, vai para a oração, ora, mulher guerreira, aleluia, conselheira, amiga, isto é família, aleluia. E eu estava aqui, aleluia, dizendo: a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo, a coluna, aleluia, e firmeza da verdade. Pastor, o que é isso aí? Onde é que está isso aí? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, aleluia. A casa de Deus é a igreja, e a casa de Deus somos nós. Nós somos a coluna. Jesus deixa claro que ele não habita em templo feito por mão de homens. Pode fazer a maior relíquia do mundo. Jesus não está lá. Jesus habita em nós.
Jesus não habita no ouro, na prata, quatro paredes, telhado. Não, não. Não. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos, o Espírito Santo veio para nós, por isso nós temos que buscar a presença do Espírito Santo. Às vezes nos aprofundamos em orar e orar e orar e pedir isso, pedir aquilo, irmãos. Vamos ser cheios de Deus. Há muitos anos atrás, quando Deus me deu a vitória, depois de 8 dias lutando com o diabo, seus anjos, seus adeptos, aleluia, eu sempre falo aqui, eu tenho que falar. Aleluia, eu morava no centro de Soledade, minha cidade. Aleluia, me levantei depois daquela tribulação longa que passei. Não foi só 8 dias que nós vencemos o diabo, mas eu vinha de muitos anos atribulado. O Senhor Jesus chegou. Eu nunca me esqueço a palavra que o Espírito Santo de Deus botou na minha boca. E ele disse assim, aleluia. Ele disse assim, aleluia. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Mas estar em Cristo tem que estar com a presença do Espírito Santo, marcado com a promessa, sabendo para onde vou e seguindo os passos de Cristo. Vivendo em amor, vivendo em amor, vivendo em amor. E nós vamos indo, vamos aqui, vamos lá, vamos aqui, vamos lá. Aleluia, pregando o Evangelho, aleluia. Louvado seja Deus. Meu amigo Paulo Buchard chegou aqui, lá de Caxias do Sul. Deus abençoe. Sempre fui na tua casa direto, hein, Paulo? Sempre fomos aí, né, para visitar. Aleluia. Mas eu vou dar uma ligada para o meu amigo pastor Rudiberro Lutufo, que é o pastor presidente dos Gideões Missionários de Caxias do Sul. Pode ser que uma hora dessa ele abra a porta para nós irmos lá pregar, né? Onde o presidente geral é o pastor Paulo Figueiró, né? Aleluia. A gente está meio distanciado, né, dessa rede, porque eu não estou pregando fora, mas temos aí muitos contatos. E aí em Caxias do Sul, pastor Rudiberro Lutufo é um deles, e tem mais uma meia dúzia, aleluia, aí, que nós ainda não deixamos no quieto, porque Deus não tem mandado nós pregar, né? Mas aleluia. Louvado seja Deus. Deus abençoe, irmão Paulo, pelo carinho, sempre que o Senhor nos acolheu por aí. Aleluia. Então, meus amados, Deus nos oferece uma família. Eu e você somos uma família. Como é bom chegar na tua casa como servo de Deus, como discípulo de Jesus, para espalhar o amor. E quão bom é cantar, louvar a Deus, glorificar a Deus, orar a Deus, falar das coisas de Deus. Aleluia. Nós podemos todas essas coisas, nós só não podemos é pecar. Aleluia. Entende? Eu não sou nenhum religioso, irmão. Eu sou um homem que eu quero morar no céu. E eu tenho levado o céu. E é isso que faz a diferença. E eu chamo muita gente de fariseu às vezes, irmão. Por quê? Porque botam cortina, botam o pé na porta, ficam travando a porta, ficam prendendo. Aleluia. Não, Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Aleluia. Então não vai ser o terno, não vai ser a gravata, não vai ser a religião. Se não quer que eu não tem problema nenhum, eu não vivo de dentro de igreja, irmão. Eu não vivo de oferta de igreja, eu vivo daquilo que Deus manda para mim. E o pouco para mim é bastante. Hoje eu sou um homem muito multimilionário. Aleluia. Eu e minha esposa brincamos, rimos, sorrimos. Nós saímos aqui numa metrópole que é a Dubai brasileira. É um dos pontos mais ricos do Brasil, está aqui. Aleluia. E nós estamos bem no meio, bem no centro de tudo isso aí. Vivemos, Deus preparou para nós, tudo é Deus, aleluia, e daqui nós saímos, vamos por beco, por valado, vamos orando, abençoando, fazendo, acontecendo, mas andando em amor, aleluia, porque Jesus diz aqui, ó, aleluia, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe, aleluia. Eu tinha um amigo em Carazinho, quantas vezes me propus, mas Deus não deixou eu ir, sabe por quê? Porque é religiosidade. E onde tem religiosidade não vai. Irmãos, eu encontrei gente, aleluia, na religião, mas tomado de tanto demônio que eu expulsei, ficaram tudo louco na hora, mas era o diabo. Quando eu fui falar com o pastor dessas pessoas, o pastor disse, mas não pode, é o diabo. E se facilitar, tem mais um monte aí, só demônio. Mas tem que ser tudo com Deus, é Deus que quer mostrar para o povo, é Deus que quer calar para o povo. Nós temos um amigo nosso aqui em Curitiba, fizemos uma viagem de 13 horas juntos. Pastor, ele é um pastor já bem antigo. Desde os meus tempos que eu estava parado na fé lá em Porto Alegre, eu ia para dentro do escritório dele e eu via ali os crentes, os pastores vendendo a sua igreja em época de eleições, de politicagem. Isso há quase 30 anos atrás. Eu via os pastores já vendendo as suas igrejas. Eu vi muitos títulos de eleitor, muito nome de crente. Eu vi. E esse pastor aqui que está em Curitiba hoje, era meu amigo, olha aí, Antônio, esse camarada vende a igreja por uns trocados, vende os membros por uns trocados, que dá até nojo. E aí a gente vem acompanhando,
esse troço. Por isso que eu digo, a gente tem que ficar na palavra, firmado na palavra. Porque o céu é para santo, o impuro não vai chegar. Então tem muita gente que diz Senhor no teu nome e não vai entrar lá. Senhor no teu nome e não vai chegar lá. A minha função é esclarecer para você e cuidar da minha salvação. Cuidar da salvação da minha casa. Eu e a minha esposa estamos em oração, estamos em jejum, estamos em consagração. Jejuamos 12 dias por 2 meses, porque pelos irmãos. Pelos irmãos, não levantamos grande coisa, porque o que Deus quer fazer, vamos dar uma recapitulada. Numa família. Lá vai Paulo de Tarso querendo matar, pintar e fazer acontecer. Lá vai Paulo de Tarso. Na época era Saulo de Tarso. Não era Paulo, ainda era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso vai e quer matar. De repente ele cai do cavalo, ele encontra com Deus, ele encontra com Jesus. E aí os desaparecidos, que não tem nome na Bíblia, aparecem. Saulo fica 3 dias cego. E 3 dias em jejum orando, porque Paulo sabia que era Deus. Paulo orava a Deus. E ele está ali orando a Deus. E o Senhor Deus vai lá e fala com um tal de Ananias. Esse Ananias só aparece essa vez na Bíblia. Vai lá na casa, na rua, tal. Então Deus sabe onde é que você mora. Deus sabe onde eu moro. Minha esposa usa muito esse verbo. Deus sabe aonde tu está. Deus sabe o tempo. Deus sabe a hora. Aleluias. Então eu estou descansado, irmão. Eu preciso aqui, ó, aleluia, de ofertas, ó, para comprar Bíblias. Essas Bíblias são doadas, são dadas. Cada vez que eu vou na irmã Rejane, digo, irmã Rejane, fica com 3 Bíblias aí. Ache 3 pessoas, evangelize, abençoe. Cada vez que eu vou lá no Mão Duarte, Mão Duarte, abençoe alguém, evangelize alguém, não deixe enferrujar no canto. É a última hora da igreja. Alguém precisa ler um livro desse. Quando eu peço para você, manda uma Bíblia para nós. Manda, porque nós vamos para o Mercado Livre, nós compramos, nós adquirimos e já vamos saindo. Aqui não escapa médico, não escapa advogado, não escapa ninguém, não escapa juiz, irmãos. Alabassu decanta arabassúria. Aqui nesta metrópole, eu estava dentro do fórum com um juiz de joelho dobrado. E não foi um dia só, foi tempos e tempos e tempos. E eu e o juiz de joelho dobrado, aleluia. E nunca peguei um tostão, nunca peguei 10 centavos de oferta, aleluias. Porque a minha Bíblia me ordena, aleluia, a levar o amor, a levar a verdade, a mostrar a verdade. Estou pregando aqui em cima da verdade. Não sou melhor do que ninguém, mas não vou deixar de fazer o que Deus me manda fazer. E hoje eu estou pregando o amor em compromisso, aleluias, o amor em compromisso. Então quando você for ofertar, abençoa a tua oferta. Vou fazer um pix para o pastor, mas ore antes, abençoa o teu dinheiro. Se eu quero abençoar o pastor, eu quero abençoar o pastor, eu quero ser bênção no ministério do pastor. Eu vou sair em setembro, eu preciso de ajuda. Mas como diz o irmão Jair, nós não temos que ficar aqui mendigando, implorando. Não, né, Master? Não. A pessoa tem que ter um coração voltado às coisas de Deus. Tem que ter um coração voltado a Deus. Querer Deus, aleluia. Mesma coisa, para o mês que vem, eu preciso de 3 cestas básicas. Agora para o mês de julho. Eu quero que cada um se manifeste. Não quero que um irmão só chegue, eu quero dar 3. Não, eu quero que, no valor de R$120, eu quero um irmão. 2 irmãos, 3 irmãos, que diz, eu me proponho, pastor, eu quero mandar uma cesta básica para que quando o senhor sair, aleluia, mais à frente, o senhor possa saber onde você vai levar. E eu estou para ir para o campo daqui a pouco, então eu preciso da tua ajuda, para quando eu sair, eu não posso sair vazio, eu tenho que sair levando a bênção, levando o amor, levando a graça, levando a bondade, mas também suprindo a necessidade com Bíblias, com isso, com aquilo, porque a gente vai encontrar muitas situações, que a igreja, 4 paredes, bonita, telão, sofazão, né, musicão, bateriazão, tudo grandão, mas o camarada entra lá com fome e sai com fome. Entra com a situação e sai com a situação. Essa não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela tem tudo em comum. Aleluia. Então, eu e minha esposa somos a diferença. Minha esposa sempre fala comigo. Ela até diz, tira essa chave Pix. Não bota essa chave Pix aí no teu cabeçalho. Um pastor amigo meu disse assim, olha pastor, bota a chave Pix aí para as pessoas ajudar. A minha esposa disse, mas tu nunca usou isso, tu não precisa usar. E de fato, de vez em quando eu mando. Não precisa nós pedir, botar a chave Pix no meu Facebook. Não. Aquele que quer ajudar vai me chamar. Diz, pastor, eu quero ajudar. Pastor, eu quero ajudar. Aleluia. E eu fico feliz quando eu recebo as ajudas. Quando alguém diz, não, eu estou disposto a abençoar o ministério do pastor Antônio. Estivemos lá no Mão Paulo, eu levei 10 Bíblias. Não vi nenhum, né, mas sei que 10 pessoas foram. Levamos 10 Bíblias.
10 almas no mínimo. Se a igreja tem uma visão, no mínimo 10. Eu tinha mais 50 Bíblias dentro da caminhonete. Era por mínimo 60 pessoas. Alcançar pessoas, evangelizar pessoas. Aleluia. Só que às vezes as pessoas não se dão por conta. Estão numa cegueira na tradição, no ritmo. Porque aqui nós temos que usar isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Irmão, eu amo botar gravata. Eu amo usar externo. Aleluia. Eu amo botar sapato. Aleluia. Glória a Deus. Mas não vai ser isso que vai me levar para o céu. O que vai me levar para o céu é a minha intimidade com Deus, a minha perseverança em Deus, e nada do que eu fizer vai me levar para o céu, mas o amor dele, a graça dele, a misericórdia dele, a bondade dele, a família de Jesus, aleluia. A Bíblia fala, aleluia, vamos dar uma lida, lá em Efésios capítulo 1, aleluia, vamos dar uma olhada, Efésios capítulo 1, aleluia, versículo de número 5, aleluia, Efésios capítulo 1, 5, capítulo 1, versículo 5, aleluia. Olha o que Deus faz aqui. Nos predestinou para sermos filhos de adoção, filhos adotivos, aleluia. Por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Para nós entender isso aqui, vamos voltar no versículo 3. Versículo 3 de 1 Efésios capítulo 1. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós somos muito abençoados, aleluia, muito abençoados, aleluia. Pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor. O que eu estou falando? Em amor. Em amor, foi ele que amou primeiro. Em amor, aleluia. E nos predestinou para sermos filhos de adoção, aleluia. Por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça. Para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. E nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Então, meus queridos, a palavra, irmãos, irmãs, entre Atos dos Apóstolos e Apocalipse, aparece 148 vezes. Ontem de manhã o Senhor Deus encheu a minha alma. Encheu a minha alma. Encheu a minha alma. Aleluia. E o Senhor Deus me fez lembrar que para onde nós vamos é lindo. A família de Deus sobreviverá o universo. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Olha só o que Paulo fala. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, e oro para que estando arraigados e fundados em amor, aleluia, olha de flácia, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a altura, o comprimento, a largura, a profundidade, aleluia, e conhecer o amor de Cristo, o amor de Cristo, o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Lamandarabassuri, aleluia. Amados, é nesta graça, é nesta pequena graça que Ele nos concede, que eu estou lendo a Bíblia com você, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. As famílias terrenas têm vidas curtas. Mesmo aquelas que conseguem evitar o divórcio, acabam sendo divididas pela morte. Mas Deus está
edificando uma família, aleluia. Eu botei aqui, Deus está edificando uma família, aleluia. Rabaxalabácia, labrafácia, aleluia. Vamos lá mandar a bassúria. Hebreus capítulo de número 13, aleluia, glória. Hebreus 13, aleluia. Só o primeiro versículo. O que diz lá? Isso para você chorar na madrugada. Permaneça, Hebreus 13, 1. Permaneça o amor fraternal. Aí você leu 2. Não vos esqueceis da hospitalidade, pois por ela alguns sem saber hospedaram a anjos. Irmã Rejane, as suas visitas, a sua devoção no hospital, agora essas suas caminhadas, essa luta, tome ela como Deus preparando, aleluia, nessas pequenas idas à porta aberta. Olha o versículo 3. Lembrai-vos dos presos como se estivesse preso com eles, dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo, dos doentes, dos enfermos, dos acamados, do asilo, aleluia. O missionário que tem chamada, quer acrescentar graça na tua vida, ame, abrace, mandará a vassoura. Eu expulso o demônio 24 horas por dia, irmãos. Mas eu estou falando em amor. Para mim expulsar demônio, eu tenho que estar junto com aquele que me dá autoridade, com aquele que me dá poder. Aleluia. Eu tenho que caminhar com ele, agraciado por ele. Andarabás, surimandarabás. Olha só que não tem como, aleluia. Aonde você abrir a Bíblia, Ramandarabassúria, você vai então no capítulo 13 ao versículo 20. Olha que coisa linda. Ora, o Deus da paz, que pelo seu sangue, ou pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer os mortos, dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Olha só. Vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazer a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Pega o versículo 21, olha de novo aqui. Vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade. Aleluias. Para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, aleluias, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja glória todos sempre, amém. Boas obras, vida consagrada, a perfeição de Deus, a glória de Deus, o favor divino, fazendo o bem em Cristo Jesus, aleluias. Andarabassu, demandarabassu, demandarabassura. Eu confesso que muitos dos dias eu saio pregar. Eu saio, aleluia, pedindo, tomara que aqui se mandará basura, se dê em um lugar. Eu gosto de ver o Espírito Santo de Deus tomando todo mundo. Eu não sei quantas vezes já cheguei em lugares onde Deus nos tomou, aleluia, através de um hino, da harpa cristã, através de um louvor diferenciado, ou de uma palavra, e daqui a pouco não tem ninguém, não tem nem o pastor, nem o porteiro de pé. Cai tudo pelo Espírito Santo de Deus. E todos sendo tomados de uma glória grande. Aonde a gente se perde, não tem hora para terminar o culto. Não sei quantas vezes já me aconteceu isso. Mas tem que ser um lugar onde Jesus esteja na casa, aonde o pastor esteja de acordo, aonde o líder esteja de acordo, aonde os irmãos queiram receber. Agora, se você quer receber, você recebe aí na tua casa. Nós falávamos aqui agora há pouco nós estávamos em oração aqui em casa, agora há pouco nós estávamos com o óleo da unção aqui em casa, aleluia. Agora há pouco, aleluia, não é vidro de pimenta não, é óleo, aleluia. Se faltar esse, tem mais esse, e se faltar mais esse, tem mais um balde ali, meus amados irmãos. Não pode faltar óleo, aleluia. Não pode faltar o amor, aleluia. Remandará subinácia, amai,
amai, amai como eu vos amei. Aleluia. Eu separei uma palavra, não é meu feitio fazer isso, mas eu separei aqui uma palavra, pilostorgos, aleluia. Isso vem do hebraico, aleluia. Pilos, amigável, aleluia. Pilos, amigável. Estorgos, amor familiar. Estorgos, amor familiar. Amor familiar, aleluia, alamandará. É o que eu e você somos, nós não somos estranhos. Se nós servimos o mesmo Deus, como é que eu vou passar na rua virando a cara para ti? Se nós servimos o mesmo Deus, irmão Duarte, como é que eu vou chegar aí e vou lhe encontrar o senhor com a cara feia, fechado comigo, porque o meu pastor, ei, lamandará basura, o meu espírito testifica, andará basura, aleluia. Sabe por quê, irmão amigo, que nós fomos aí? Sabe por quê que a sua esposa conversa com a minha esposa? É porque é o mesmo Espírito, é a mesma graça, irmã Rejane, todos os dias. Como é que tá, pastor? Nós estamos bem, nós estamos em oração, às vezes gememos, a carne sofre, mas nós estamos bem, é daqui para o céu, é daqui para Jerusalém, aleluia. É por isso que eu te convido, seja um conosco, aleluias, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Não é uma igreja, a igreja é Jesus. Nós somos a igreja de Jesus. Nós estamos em Jesus. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Aleluia. João 15, aleluia. Andarabassuri, mandarabassuri. Andarabassuri. Eu passo por aí, é construção em construção, e o povo cada vez mais morto, mais distante de Cristo. É construção, é igreja bonita. É igreja. Irmãos, eu já construí, não foi uma e duas igrejas. Irmãos, não é isso que eu quero. Nós queremos almas para o Senhor Jesus. Almas que tu chegue e aperte na mão e tu diga a paz do Senhor e o fogo tome, a alegria tome, a lágrima tome, o choro tome, aleluia. Isso é a igreja de Jesus. Cada cidade que nós vamos, aleluia, nós queremos um contato, nós queremos falar com alguém, nós queremos pregar para alguém. E aí na sua cidade, irmão amigo, nós estivemos na praça aí, aleluia, tirando umas fotos, coisa que eu queria fazer há mais de 40 anos. Aleluia. E nós fizemos, eu e minha esposa. E estivemos ali dentro, naqueles lugares dos artesanatos. Ali nós encontramos um senhor, aleluia, que é parente do senhor que faz, que parece que é avô do prefeito lá, né? O senhor que faz os negócios bonitos lá. Foi muito bom, nós estamos ali, puxando a conversa. Ali a igreja presbiteriana está ali há muitos anos. Do outro lado a igreja católica. É uma terra bastante forte. Mas tem vidas aí. Aleluia. Mas nós fomos conversando, eu e minha esposa. Aleluia. Com a minha esposa, como trabalha com artesanato, foi abrindo a porta. Filadélfia. Aleluia. Fila. Termo feição. Filadélfia. Termo feição. Délfia, irmãos. Aleluia. Então, meus queridos, tenhamos uma devoção amigável. Família, um com os outros. Familiar, uns com os outros. Laços de amizade. Que coisa boa, laços de amizade e de família. Aleluia. Louvado seja Deus. Sobrou toda a outra parte de trás aqui. Aleluia. Ei, glória. Xarabacanta, arabassuri, candarai. Aleluia. Então, meus amados, a igreja de Jesus é um conjunto. 1 Coríntios, nós podemos chamar nós mesmos de poesia. Nós somos uma poesia de Deus. Nós somos feitura de Deus. Então, como o livro fala de Deus, então nós somos uma poesia. Nós somos feituras de Deus. Onde é que está isso, pastor? Efésios capítulo 2, versículo 10. Vamos voltar aqui. Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Para as boas obras, amar. As quais Deus preparou para que andássemos nela. O Senhor preparou tudo que está na Bíblia para nós andar de acordo. Nós andar de acordo. Tudo, Deus preparou tudo para nós andar de acordo.
Então tem gente que não gosta da língua estranha, tem gente que não gosta do louvor, tem gente que não gosta da adoração, não gosta. O pastor Antônio grita muito, o pastor Antônio gesticula muito, o pastor Antônio suja a igreja com óleo. Nós só vamos para abençoar. E pode ver que a casa que nós chegamos, o lugar aonde nós vamos é abençoado. Sabe por quê, irmãos? Há muitos anos. O Senhor botou aqui algo tremendo no céu, na minha mão esquerda. Porque da minha mão esquerda sai a riqueza. Aleluia. Sabe porque Deus dá isso. Há muitos anos, 10 horas da manhã, a um local onde eu fiquei mais de 5 anos orando sozinho. E não era uma oraçãozinha só de boa noite, Jesus, não. O Senhor Deus me tomou, abriu os céus e botou. Eu não posso dizer o que era aquilo. Eu só sei que era azul. Muito lindo. E o Senhor diz, a partir de hoje eu acrescento na tua vida a riqueza. E acrescentou. Acrescentou. Porque por onde andamos, anos e anos, aleluia, eu só vejo gente abençoada. Os que obedecem. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 12. Deus fala sobre os dons do Espírito Santo. Ore, busque, clame. Em 2000 anos, os seus seguidores têm dons diferentes. Bilhões de seguidores de Jesus têm dons diferentes. Como for útil, Ele deu a cada um talento diferente. Um só corpo em Cristo. Nós somos um só corpo em Cristo. Aleluia. Nós somos um só corpo em Cristo. Aleluia. Não diminuiu a marcha, irmão. Está tudo bem. Aleluia. Romanos capítulo 12. Eu e você, uma família. Romanos capítulo 12, versículo 5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. É o louvor. Está entendendo? Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Se você não me amar, você está fora. Porque eu estou agarrado ao Pai. O problema é teu, eu só sei que eu te amo. Então você pode ficar aqui nesse capítulo 12 e 13, agarrado em amor. Agarrado nesse Jesus. Eu só me entristeço quando eu vejo alguém partir sem salvação. Hoje é tempo de nós nos arrependermos. Pastor, eu sou crente, não importa. Dobra os teus joelhos e diga, Senhor, eu confesso a Ti as minhas fraquezas. Todos temos. Eu também não sou santo. Estou lutando pela santidade. Estou buscando em Cristo Jesus. Preciso de Ti, querido irmão, na oração, no jejum, na santificação, unindo forças, orando pelos doentes, orando pelos enfermos. Aleluia. Estou orando pela minha estola e tenho certeza que daqui a pouco, quando nós saímos, Deus vai bradar. O Senhor Deus tem falado muito ao nosso coração, tem falado muito conosco e tem sido maravilhoso para mim e para minha esposa. Tem sido maravilhoso. Aleluia. Eu vou orar daqui a pouquinho. Ele dá dons
para que possamos aperfeiçoar os santos. Paulo foi procurar esta palavra no vocabulário da medicina. Os médicos usam-na para descrever o ajuste de um osso quebrado. Pessoas quebradas vêm à igreja, não com ossos quebrados, mas com corações partidos, lares destruídos, sonhos destruídos, vidas destruídas. Elas mancam com uma fé fraturada. E se a igreja opera como igreja, ou operar como igreja, encontrará a cura. Os pastores, os professores, pastores, tocam e ensinam. Aqueles que transmitem o evangelho levam boas novas. Os profetas, a palavra da verdade. Os visionários, sonhos. Alguns administram. Todos ajudam a curar o que está quebrado. Todos ajudam a curar o que está quebrado. Todos ajudam a curar o que está quebrado. Então devemos seguir o exemplo da igreja primitiva. Atos dos Apóstolos. Devemos seguir o exemplo. Sermos amigos, sermos irmãos, sermos filhos de Deus. Sermos amigos, sermos irmãos, sermos filhos de Deus. Ah, se esta pastorada, que estão aí os donos de igreja, entendesse o que é o coração de Cristo. Não precisava 15, 20 capelas num bairro, numa cidade, não. Uma igreja só, uma família só. Com Cristo, tão triste é. O teu vizinho lá é da igreja, Jesus foi ali e logo volta. O outro é de Paulo, foi ali e logo veio. E no final da conta não se dão. Porque lá na minha igreja, E onde é que está Jesus? Aonde está Jesus? Aonde está o Jesus que nos ensina a amar e a fazer as boas obras, a diferença, andar no Espírito, viver no Espírito? Estou falando para você. Estou falando para você. Pessoas quebradas vêm à igreja. Não com ossos quebrados, mas com corações partidos. Você consegue pensar em alguém para nós orar agora? Você consegue pensar em alguém aí? Você consegue pensar em alguém que está com o coração dolorido? Você não vai poder fazer nada a não ser orar por ele. Então eu te convido a orar por esta pessoa agora. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, querido Jesus, por esta noite, por este momento, onde nós podemos aqui glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, bendizer o Teu nome. E nos unimos a Ti, querido Jesus, como família, como Teu irmão, como seu pai, sua irmã, tudo aquilo que o Senhor falou. Porque nós somos um só em Cristo, um só no Senhor. Nós somos um só no Criador, o Deus Pai. Obrigado, amado Espírito Santo, por esta palavra linda que o Senhor colocou no meu coração ainda ontem. E o Senhor aperfeiçoou de ontem para hoje. Lamandarabagai, labassurimicandarabassurimandarai. O mundo sofre, papai amado. Terremotos, fome, destruição, dores. O mundo está com dores, papai amado, e é só o começo. Andarabassurimandarabassuria. Quanta morte, quanta destruição. Ó Deus, quantos acidentes, meu papai amado, em várias, papai amado, espécies. Quantos suicídios, homicídios. Ó Deus, quanta coisa ruim acontecendo. Quanta enfermidade, quanta peste, quanta moléstia. Quanta gente, meu papai amado, que não tem nenhum caixão, meu papai amado. Não vai ter nenhum enterro decente, Jesus. Meu Deus, ajuda os meus irmãos. Ajuda os meus irmãos a quebrar o egoísmo, a quebrar os seus corações diante de ti, Lamandarai. Rica labassuri mandarabassúria.
Ajuda os meus irmãos a quebrarem a incredulidade e a vivemos verdadeiramente em harmonia com o Espírito Santo de Deus, lá no seu lar, lá no seu trabalho, lá na sua casa, aleluia, com o seu patrão, com o seu funcionário, com o seu empregado, que possamos ter mais amizades, que possamos ser mais amigos dos nossos irmãos, lá Mandarabassúria. Que eu possa ser mais amigo da minha família, que eu possa ser mais amigo da minha casa, Mandarabassúria. O Rabacha Candará, Surimiclama Nácia, e minha mãe mandou Vassamanai. E te agradeço, querido Jesus, pela presença poderosa do teu amado Espírito sobre a minha vida neste momento. Aleluia, Samandarabassúria. Eu me sinto a Romenabahai, o homem mais abençoado desta terra, Bandarasi Lamai, Sindecobaragasimanai, Ripa Lavasiremaneflácia, aleluias, Lamandarabassúria. Oh, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Que o Senhor Deus sare o meu coração, o teu coração, sare a tua alma, o teu espírito, sare o teu corpo, sare a tua carne. Que o Senhor venha alcançar, aleluias, o nosso irmão Rogério, o nosso irmão Samuel, que o Senhor Deus venha alcançar a nossa irmã Rosângela, que Deus venha recomendar a Bassúria, alcançar, aleluias, todos os doentes, enfermos que nos pedem oração, aleluias, são muita gente, não dá para dizer o nome de todos, aleluia. Meu irmão Célio aqui em Itajaí, Deus abençoe ele, Deus ajude ele, Deus envolva ele em amor, em harmonia. Todos quantos nos têm pedido orações, são muita gente, aleluia. Eu oro te agradecendo, Pai, por cada um que tem ofertado, dizimado, ajudado esta obra. Ah, Senhor, tem se envolvido comigo em amor, Senhor Jesus, tem se envolvido em misericórdia, tem se envolvido em graça, tem se envolvido, meu Papai amado, pela tua palavra, porque é a tua palavra que convence o pecador, aleluia, Senhor Jesus. Envolve os irmãos que vão me ajudar, meu Pai, com 3 cestas básicas agora, Papai amado, no mês de julho, Senhor Jesus. Eu preciso de 3 pessoas, envia estas 3 para mim, Senhor Jesus. Envia, Papai amado, e as outras 3, meu Papai amado, lá no mês de agosto, Senhor Jesus. Envia para mim, Senhor Jesus, porque Tu sabe o momento que eu vou ter que andar, aonde eu vou ter que ir e o que eu terei que fazer, meu Papai amado. Obrigado, querido Jesus. Eu te agradeço abençoando cada irmão, cada irmã que tem cooperado comigo, Jesus. Ajuda eles, envolve eles em amor, envolve eles em harmonia. E a minha esposa, mais e mais, Pai, nos aperfeiçoa no Teu amor, nos aperfeiçoa na Tua grandeza, nos aperfeiçoa, meu Pai amado. Dá, Senhor Jesus, o refrigério, aleluia, na nossa saúde, e nos usa segundo a Tua boa vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu confesso, irmãos. Não dá vontade de sair daqui, não dá vontade de dizer boa noite. Amandará, Suramanda, Labra, Surimai. A minha vontade é ficar só chorando na presença do Senhor. A minha vontade é ficar aqui adorando o Senhor.
nesse amor tão lindo, tão grande. Pastor Edson, entra na presença do Senhor e deixa Deus cumprir o projeto dele. Eu estou chorando. E quando o profeta chora, é Deus falando. O teu tempo está aí, meu irmão. É no meio dessa escuridão, no meio do vale, no meio da luta, no meio da situação que Deus chega. Esse é o tempo, irmão, de muitas almas para o Senhor Jesus. Não é amanhã, é hoje. Irmãos, Deus vos abençoe grandemente. Deus abençoe irmão Almir, irmão Mário, irmão Jair, irmão Esther, irmã Maria. Sinta-se abraçada, irmã Maria, pelo Espírito Santo. A senhora pode estar com essa situação aí, na sua saúde, nas suas mãos, nos seus pés. Mas o seu coração está livre. A sua alma está livre em Cristo Jesus. Convido todos a intercederem pela irmã Maria. Eu vi a glória de Deus no seu rosto. Eu vi a presença do Espírito Santo no seu rosto. Quando estive aí na sua casa. Que Deus lhe abençoe grandemente. Todos os irmãos que aqui estiveram, irmã Rejane, minha amada esposa, irmã Isabel, irmã Esther, Deus abençoe. Não tenho palavras para agradecer a Jesus por essa oportunidade tão linda de repartir o amor de Jesus. Hoje, o diabo está lá do outro lado, nem binóculo ele consegue botar para cá. Só Deus me deu uma visão, ele querendo me filmar, o cascudo querendo me filmar. Deus mostra tudo antes, estão tudo de longe assim, irmão, estão tudo de binóculo. Mas Deus está movendo as águas. Milagres, mas milagres para transformação de almas. Eu só quero milagres para almas salvas, almas transformadas. Não quero show. Eu quero ver almas transformadas. Almas chorando como eu choro, gritando como eu grito, por amor a Jesus. Que Deus vos abençoe nesta noite linda. Muito obrigado pela companhia. E sexta-feira, se Jesus não voltar nem para mim, nem para você, nós queremos transmitir daqui uma palavra de poder para as nossas vidas. O Espírito Santo, ele quer um particular contigo. Ainda nesta noite. Quando tu dobrar os teus joelhos, tu vai saber o que eu estou falando. Um beijo no coração e até lá. Um forte abraço meu, fraterno, meu e da irmã Isabel. Deus abençoe e até sexta em nome de Jesus.